História da Bahia. A história da Bahia começou junto com o Brasil e continuou estreitamente ligada à história do país até a sua independência. Em 22 de abril de 1500, as caravelas de Pedro Álvares Cabral aportaram no litoral baiano. Assim, os europeus descobriram o Brasil, ou as terras do Novo Mundo, que estavam do lado lusitano do meridiano de Tordesilhas. Aqui se redigiu o primeiro documento oficial em solo brasileiro, a Carta de Caminha. Em 1503, foram fundadas as duas primeiras colônias europeias no Brasil, em Porto Seguro e Caravelas. Nos anos 1510, o Recôncavo tornou-se a terra de Caramuru. Nos anos 1530, o atual território da Bahia estava em 3 capitanias: Porto Seguro, Ilhéus e Bahia. Em 1548, a Bahia foi transformada em capitania real. Salvador foi a primeira capital do Brasil, a primeira cidade fundada em 1549 por Tomé de Souza, o primeiro governador do Brasil. Foi a sede política, administrativa, jurídica do Brasil até 1763, quando o Rio de Janeiro assumiu o papel de nova capital. Foi a sede eclesiástica do Brasil até 1892. No fim do século XVIII e início do século XIX, a Bahia teve um papel fundamental no cenário nacional com relação às lutas pela independência do Brasil. Os brasileiros venceram os portugueses na Batalha de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, em 25 de junho de 1823. Foi a primeira vitória importante do Brasil na Guerra da Independência. O Recôncavo era o principal reduto dos portugueses em solo brasileiro. Antes da chegada da família real ao Brasil, a impressão de jornais era proibida, mas manuscritos eram pregados em portas de igreja e outras casas. Foi assim que o jornalista baiano Cipriano Barata divulgou suas ideias durante a Conjuração Baiana, em 1798. Barata também atuou na Revolução Pernambucana de 1817. Na Bahia também nasceu o primeiro jornal privado do Brasil, Idade de Ouro do Brasil, que circulou de 1811 a 1823. Posteriormente, vários outros jornais foram fundados no estado. Na Bahia, os conflitos começaram meses antes de 7 de setembro e terminaram meses depois. Em 1818, alemães fundaram no sul da Bahia a colônia Leopoldina, a primeira colônia alemã no Brasil. Em meados do século XIX, eram os principais produtores de café da Bahia. A engenharia baiana foi pioneira em várias áreas, em especial no século XIX, com o primeiro sistema de água encanada do Brasil, com o audacioso elevador Lacerda, com o primeiro automóvel a rodar no Brasil e com seus renomados engenheiros a construir pontes e grandes ferrovias. No final do século XIX, eclodiu a Guerra de Canudos. No século XX, o estado destacou-se com a exploração e o refino de petróleo. No Recôncavo, a inauguração da hidrelétrica de Paulo Afonso e a represa de Sobradinho. Nos anos 70, foi inaugurado o Polo Industrial de Aratu e o Polo Petroquímico de Camaçari. Hoje, a Bahia é o 6º estado mais rico do país. Essa foi a história da Bahia.